Graça e paz, boa noite. Quem vos fala nessa oportunidade é o vosso irmão em Cristo, pastor Joel da Silva. Estou aqui para deixar gravado esta mensagem, este vídeo com vocês, citando o versículo bíblico ao qual Jesus diz que nós somos o sal da terra, e se esse sal tornar-se insípido, para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Nos tempos bíblicos, o sal era de maior importância, mais valioso e menos abundante e de difícil aquisição. Jesus não disse que apenas alguns crentes especiais são o sal da terra. Ele afirmou: vós sois, referindo-se a todos os filhos de Deus. Ele afirmou isso para todos os filhos de Deus. O sal é considerado como uma propriedade distinta e importante, ou seja, de conservar ou de condimentar. A ideia aqui não indica especialmente uma função definida, como a de conservar ou de condimentar, ou ainda como dos muitos usos do sal. Mas a ideia geral é que o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa, da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. Essa realidade é expressa de muitas e variadas formas. Aqueles que conhecem a questão dizem-nos que o sal puro não perde o seu caráter distinto, mas uma vez misturado com outros elementos impuros e estranhos, pode perder a sua propriedade. O sal pode conservar sua aparência como sal, mas não o seu caráter. Realmente transforma noutra substância. O sal insípido para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O propósito dessas palavras, como precisamos considerar, não é para esmagar os que caem, é para avivar o senso de dever e impedir os discípulos a andarem de acordo com a sua chamada. Se o cristianismo não funcionar como deve, como é que o mundo poderia receber qualquer coisa da boa graça de Deus? É uma pergunta que eu faço para você. A religião sem autenticidade dificilmente tem uso digno para os seus discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. O cloreto de sódio puro, que é o sal, não se deteriora, mas pode ser adulterado, e então perde a sua propriedade e se torna inútil, pois então deixa realmente de ser sal, conforme a gente vê em Marcos 9:49 ao 50 e Efésios 4:29. O sal perde o seu sabor e torna insípido ou insulso. Então, o sal, como que ele perde seu sabor e se torna insípido e insulso? Com pouco vento. Com pouco vento, o sal, para atingir o seu sabor, necessita de bastante vento na época da sua formação. Espiritualmente, o crente sem o vento do Espírito Santo e do poder não subsiste, conforme a gente pode ler em Gênesis 7, Ezequiel 37:9, Atos 2:2 e Ezequiel 14. Pouca luz. Primeiro, ele precisa de vento. Ele se deteriora se ele tem pouca luz. É fundamental para a formação de um bom sal o efeito químico da luz sobre a água em tratamento. É fundamental na transformação deste sal. A abundante luz celestial é a grande necessidade para o crente ser o bom sal da terra. Sem isso, ele pode ter uma pregação eloquente, como é o caso do sal insípido. Sem fé é impossível o pecador chegar ao Senhor, pois o mundo está em trevas. Pouco calor, Pouco calor faz o sal se tornar insípido. Sem calor, o sal, em sua formação, perderá em qualidade e se arruinará. Uma igreja espiritualmente fria se torna inerte, inativa, decadente, incapaz de ser o sal da terra. Em lugar de tal, a igreja influir nos padrões da vida, as práticas do mundo sem Deus. O mundo é que influirá nela pela corrupção, tal qual faz o fermento na massa. O sal que se tornar insípido perde três principais coisas que eu vou falar para vocês aqui. Quando ele se torna insípido, primeiro ele perde o seu sabor, porque a Bíblia diz em Mateus 5:13, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Quer dizer, não tem, perde o seu sabor.
Segundo, perde o seu valor. Para nada mais presta, diz lá em Mateus 5,13, né? Perdeu-se o seu sabor porque tornou-se insípido. Perdeu-se o seu valor porque não presta mais para nada. Perde também o seu lugar. Por quê? Porque ele é lançado fora, né? Na química, o sal é chamado do quê? De cloreto de sódio. Esta substância tem propriedades importantes. Por isso Jesus a usou para tipificar o papel daqueles que são seus discípulos, né? Então é importante nós vermos aqui que o sal precisa, meus queridos amados irmãos e ouvintes, né, de vento, como a igreja precisa do vento veemente e impetuoso do Espírito Santo. Precisa de luz, como Jesus Cristo, a luz do mundo, e a Bíblia diz que nós temos que brilhar como astros no mundo. O sal precisa de luz e precisa de calor na sua formação, né? E como nós precisamos do calor do Espírito Santo, do fogo de Deus, né? E o sal, ele se torna insípido quando ele perde o seu sabor, quando ele perde o seu valor, quando ele perde o seu lugar, porque quando ele perde o seu sabor, ele não presta para mais nada, não tem com o que salgar. Assim é a igreja, né? A igreja, quando ela perde o seu sabor, as pessoas estão ali simplesmente por estar, nada acontece. Nada acontece, não tem com que salgar, sabe? A rotina, vira uma rotina, como é que eu posso expressar a palavra aqui? Um continuismo das mesmas coisas, repentinamente, semanas pós semanas, porque perdeu-se o seu sabor, né? As coisas parecem que são decoradas, as pessoas sabem que vai acontecer culto após culto, né? Então perde-se o seu sabor, perde o seu valor porque não presta mais para nada, né? Então a igreja, como sal da terra, quando ela perde o seu valor, as pessoas vão ali, mas elas não vê atitude de mudança, elas não vê crescimento, é sempre a mesma coisa continuadamente. Existem igrejas que a gente vai meses a meses, semanas a semanas, dias após dias de culto, e a gente já sabe quem vai estar lá, o que vai ser pregado, o que vai ser anunciado para os próximos cultos, e os rostos são as mesmas, as coisas não mudam, o evangelismo não flui, o crescimento não vem, e é uma repetição de entra e sai, e as coisas não convêm, porque perdeu-se o seu sabor e perdeu-se o seu valor. Então, quando perde o seu sabor, não tem como salgar. Quando perde o seu valor, não presta mais para nada. E quando perde o seu lugar, a Bíblia diz, tem que ser lançado fora, né? Então, existem igrejas, eu não estou falando de paredes, nós, servos de Deus, somos assim. E quando a igreja se reúne, que está em comunhão, né? Também pode perder-se o seu lugar. E nós temos que ter esse cuidado, porque se perder o lugar, a Bíblia diz que não presta para mais nada, porque vai ser pisada pelos homens, né? Então nós precisamos entender isso, né? Mas o sal, ele preserva. Desde os tempos imemoriais, o sal tem sido utilizado pelos povos como substância conservante, né? Que preserva as características dos alimentos. O cristão, como sal espiritual, tem a capacidade de preservar o ambiente sobre a influência. Este mundo ainda existe porque, apesar da sua degeneração, a igreja, eu vou repetir, este mundo ainda existe porque, apesar da sua degeneração, a igreja, formada pelos cristãos convertidos, está preservando o que resta de saúde moral e espiritual nesse mundo. Porque sem a igreja aqui, não teria mais saúde espiritual e moral nesse mundo. Mas a igreja, como sal da terra, os cristãos convertidos, remanescentes dessa última hora, eles preservam ainda uma saúde moral e espiritual nesse mundo. Quando a igreja onde canta, quando a igreja, meus amados irmãos e ouvintes, for tirada dessa terra, a podridão tomará conta dos povos sem Deus, levando-os à decomposição final, que os levará para onde? Que os levará para o inferno. O crente tem o dever, eu vou repetir para você pegar, o crente tem o dever, a igreja do Senhor tem o dever de salgar e preservar a sua família, os seus amigos, os cristãos ou não, e todos que estejam de forma ou de outra sob sua influência, através das missões, através da evangelização local, da evangelização regional, a igreja espalha o sal sobre o mundo para que ele não apodreça de vez. O mundo não pode apodrecer de vez. Enquanto a igreja estiver aqui, nós temos que
através do evangelismo local, regional, espalhar este sal bom, não insípido, para que o mundo não apodreça. Por quê? Porque o sal, como eu falei aqui, irmãos, aleluia, ele salga. O sal, como eu falei aqui, ele preserva. Segundo, o sal ele dá sabor. Uma comida sem sal nunca é vista como saborosa. Você pode fazer o prato mais bonito, mais apreciável, mas se ele não tiver sal, ele não dá sabor.